Olá, tudo bem? Hoje eu decidi falar sobre algo mais subjetivo a respeito das questões que geram sofrimento nas nossas vidas, questões que estão relacionadas a experiências passadas, às impressões que assimilamos, às crenças que adquirimos a partir de acontecimentos que não compreendemos bem. Seja porque éramos crianças e não sabíamos compreender o que estava acontecendo, seja porque tenhamos sido influenciados por pessoas de autoridade na nossa vida, no caso, os nossos pais. Nas diversas terapias que eu aplico, eu esbarro muito nas questões do sentimento de ser aceito e validado pelos pais. Como isso é importante para nós. E a grande pergunta que fica é: por que muitos de nós chegamos na fase adulta nos sentindo insuficientes, vazios dessa autoconfiança autêntica, não de uma vaidade boba, de um convencimento sem base. Estou dizendo num autoconceito saudável, bonito, equilibrado e realista, de alguém que se vê na importância que tem, coerente com quem é, com o que faz, com o que pensa. Percebo muitas lacunas nessa sensação que é deixada pelos pais dentro dos filhos, na questão de serem aceitos, validados, autorizados para serem felizes ao longo da vida. E algo que inclui também autorizados a errar. Muita culpa está presente no sofrimento que as pessoas trazem. Uma culpa velada. A pessoa não sabe que carrega essa culpa. Autopunição, às vezes sem sentido ou às vezes desproporcional à questão relacionada a essa autopunição. Então, uma das coisas que eu acho extremamente importante para que todos nós nos sintamos melhores diante do que é ruim na vida, ruim entre aspas, porque repito muito essa frase nas terapias que eu aplico. Embora tenha sido difícil, foi tudo isso que te ajudou a forjar o seu caráter, a sua identidade, a sua personalidade. E uma coisa positiva que eu percebo é que na maioria das vezes, vidas difíceis, origens humildes, cheias de dificuldades, forjam pessoas fortes. E quando a gente olha para trás, a gente percebe tanta gente carregando mágoa dessas vidas difíceis, dessas infâncias carentes. É tanta mágoa, tanto ressentimento dos pais, e muito do que a gente carrega não muito bem embasado, porque não avaliamos as situações como elas aconteceram de fato. Então, quando eu pego todo o conhecimento que eu adquiro trabalhando com as terapias, o quanto eu aprendo com os meus clientes, o quanto de riqueza eles me trazem, eu percebo que é necessário que nós adotemos sempre uma postura mais inteligente diante da vida. Não é uma questão racional, eu digo uma inteligência, inclusive no âmbito da inteligência emocional. Existe uma cultura muito forte em nós de nos auto-vitimizarmos. Caminhamos na vida como se as pessoas nos devessem as coisas, como se nós merecêssemos mais do que nós tivemos. Essa consciência nos atrapalha imensamente, porque enquanto nós estamos olhando para trás, para as pendências, para as perdas, para o que não tivemos, não cuidamos do presente, não preparamos o futuro.
Muito da terapia que eu aplico é baseada na teoria de Bert Hellinger sobre o sistema familiar. Ele estudou por vários anos a dinâmica familiar, as leis que regem, ainda que intrínsecas, veladas, subliminares, as leis que regem o sistema familiar, as repetições, as maldições, a lealdade, muitas vezes severa e desproporcional. Então, quando eu percebo que nas terapias o que a gente mais trabalha é a análise racional do contexto histórico da pessoa, sócio-histórico, do que vem por trás dessa história, o que veio evoluindo, trazendo, gerando, acontecendo para que a vida dessa pessoa tivesse sido aquilo que foi, aquilo que é. A máxima para a resolução da maioria dos problemas é a compreensão. Quando você para pensar no ano que você nasceu para cá, você tem um olhar um pouco limitado diante da história. Quando você começa a ampliar esse olhar para antes de você chegar ao mundo, estudando a história dos seus pais, estudando a história dos antepassados, você começa a ter um olhar mais respeitoso sobre essa história. Por quê? Embora não saibamos detalhes, essa gente que veio antes trabalhou muito, ralou muito, suportou muita coisa difícil para que hoje estejamos onde estamos, para que sejamos quem somos, criando uma estrutura, um alicerce para a nossa história, para nos tornarmos quem somos. Às vezes adotamos posturas vitimistas sobre meu pai e minha mãe não me deram o que foi suficiente para mim e eu andei na vida vazio, e chegamos na fase adulta nos sentindo insuficientes, não agradáveis, não potentes, fortes como queríamos. Quando a gente para pensar, eles fizeram tanto, se desdobraram tanto, fizeram o que puderam de melhor. E o que não fizeram é porque não tiveram base para isso. Porque, na maioria das vezes, descartando as patologias que envolvem a perversidade, a maldade, a falta de noção de certo e errado, as doenças, mentais, a gente percebe que nossos pais não foram mais do que foram porque não tiveram base. Quando nós ampliamos a compreensão para o que foi antes, o que aconteceu antes de nós saímos da posição de vítima para a posição de pessoas gratas. Porque aí a gente percebe o quanto é fantástica essa dinâmica humana no mundo que devagarzinho vai aprimorando, vai despertando, vai se lapidando para ser sempre algo mais lá na frente. Então, quando na dinâmica da terapia, da hipnose, a gente trabalha essa ressignificação dos acontecimentos da vida e olha esse pai e essa mãe como pessoas que fizeram o que puderam fazer, que deram o melhor que puderam dar, o que deram conta naqueles instantes, a gente para de querer, para de punir, para de cobrar. A gente compreende. E a gente é estimulado a observar o que há de bom, o que de bacana aconteceu na história, na nossa história junto com esses pais. O que de bom a gente aprendeu? Na pior das hipóteses, à base de muito sofrimento, nós tivemos a oportunidade de lapidar força em nós. E quando a gente chega na fase adulta, nos sentindo frágeis, inseguros, uma condição que também, por sua vez, vai gerar
ansiedade, sensação de incapacidade, de não saber como resolver as nossas demandas e que nos fazem buscar a ajuda de especialistas do comportamento, do pensamento, simplesmente faz parte, é processo. E a coisa mais grandiosa ainda é a gente perceber que quando uma pessoa faz um movimento para compreender a própria vida e se ressignifica aquelas pessoas da sua história e perdoa, desapega, aceita e lança um olhar amoroso a essa história, a essas pessoas, percebendo que na limitação delas havia muita carência também, havia muita falta, muita privação, marcas de dores muito profundas. O que resta é apenas crescimento, sabedoria, resiliência. E quando a gente se descarrega dessas emoções negativas que vieram acompanhando essas lembranças, a gente ganha uma leveza enorme, espaço na nossa mente para pensar a vida com mais integridade, dignidade. Então, ultimamente a gente tem recebido muitas notícias de suicídios, sobre suicídios. É tão importante a gente fazer alguma coisa sobre isso. É tão importante a gente parar um pouco e pensar naquele parente nosso que foi excluído, que foi expulso do círculo da família devido a um erro que cometeu, uma história lá no passado, marca de uma imaturidade própria daquela idade, e a gente carrega esse peso, esse ranço ao longo da vida, e isso faz com que aconteçam repetições, vão fazer com que outros integrantes dessa família repitam a mesma coisa, e a gente não consegue entender por quê. Segundo Bert Hellinger, o sistema familiar tem leis muito importantes que são a ordem, o equilíbrio e o pertencimento. E para que essas ordens sejam respeitadas, essas leis, um vasto número de circunstâncias ocorre tentando buscar o equilíbrio desse núcleo familiar. Por quê? Quando alguém pergunta para você quem é você, uma grande parte é quem você foi, seus pais foram, seus avós foram. Nossa história é escrita séculos antes da gente chegar. Só pelo sobrenome, pela tradição, se somos ricos ou pobres, de famílias acadêmicas, de cientistas ou de políticos, a nossa história é escrita séculos antes da gente chegar ao mundo. Então, acontecem muitas as repetições, vícios, hábitos, posturas, elas se repetem. E repetem por quê? Porque o sistema cria sempre modos de, ao repetir aquela situação, fazer as pessoas se voltarem para aquela situação, repensarem as atitudes, repensarem os sentimentos, reciclar, ressignificar, reelaborar e incluir novamente aquele que foi excluído. Porque a família tenta, inconscientemente, a família precisa e tenta o tempo todo se equilibrar, se organizar. Quando a família está bem, quando todos os integrantes estão vivendo, trabalhando, fluindo, prosperando, frutificando, se reproduzindo, a família está bem. Aposto que você se identifica com essa situação, pelo menos a maioria das pessoas sim. Como é possível a gente ser feliz sabendo que um irmão nosso está passando uma grande penúria? Como é possível curtir a vida doidado quando alguém da nossa família está doente num leito?
Normalmente não é possível curtir tudo isso literalmente, facilmente. Não é fácil. Com o mesmo desapego do direito, a gente não se sente no direito de curtir. É por isso que essa lacuna que fica é uma tentativa de, ok, eu posso ser feliz, desde que eu cumpra meu papel também, para tornar a vida desse meu irmão melhor, para ajudá-lo a ser feliz também, no papel de irmã ao irmão, no papel de filha para os meus pais, no papel de mãe para os meus filhos. Então, sempre que a gente percebe uma disfuncionalidade, um problema no núcleo familiar, no sentido das relações pouco amistosas, com fatores perversos, inclusive, fatores de ignorância, de covardia, de agressividade, uma série de consequências vão surgindo sem que as pessoas se deem conta. Adoecimentos, tragédias, comportamentos negativos que levam sempre a perdas, falências, fracassos, e as pessoas não despertam para isso, talvez por não saberem quanto isso é importante. Então, o que eu tenho para dizer hoje é isso. Se tem alguma coisa ruim na nossa vida, se tem alguma falha, uma lacuna, nós precisamos prestar atenção nisso e avaliar a influência de fatores passados nessa circunstância. Nós temos que olhar para trás e avaliar com inteligência emocional, com racionalidade, o que está acontecendo. Porque nada é gratuito. A pessoa que não se casa nunca, a pessoa que não consegue ficar no trabalho, vive desempregada, a pessoa que não controla dinheiro, a pessoa que tem hábitos pouco aceitos moralmente, a pessoa que é má, que é considerada má, a pessoa que é devassa, tudo tem uma explicação. E muito a ver com o passado. Muito a ver sobre a impressão que nós trouxemos da nossa infância, dos nossos pais, da convivência familiar, do modo como vivia-se o amor, o ódio, a agressividade, a irresponsabilidade, a falta de engajamento, o excesso de amor, o excesso de proteção. Tudo isso tem a ver com as demandas que nós carregamos hoje. Por isso, a dica hoje é essa. Se você se encontra numa situação em que algo não esteja bem, se você percebe na sua família que há uma disfunção que está gerando muito sofrimento, olhe para isso com mais amor. Existe resposta, existe método de resolver isso. Existem diversas ferramentas úteis para alcançar uma compreensão maior sobre isso. Resultado: leveza, paz de espírito, o fim da insônia, o fim da gastrite, o fim da melancolia, o surgimento da vontade de viver com mais força, a esperança na vida, no mundo, nas pessoas, um pensamento mais claro e objetivo sobre o crescimento. Muita coisa boa. Fica então aqui o recado. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, assine o canal para receber nossas próximas postagens. Um abraço, obrigada pela sua atenção.